normal. Eu tô nos vendo aqui no YouTube. Acho que tem gente aí. Tem dois caras aqui que eu falei. Não sei se tem mais alguém, né? Se alguém acessou lá pelo o velho Face. Então, vamos começar aí, porque senão a galera vai pensar que a gente tá aqui. É brincadeira, perdendo tempo, né? É, tá dando uma de Bom, vagabundo, o que não é o caso, né? vai, Hugo, diz a ideia aí, então. Pô, tu é o host, pô. Sim, pô, mas Não, tu mas que beleza. bolou o cronogramazinho. Como no primeiro Hangout tu falasse sobre basicamente a instalação do cake, etc. Eu acho que tu não foi até mais longe que isso, não, né? Eu vi até a metade, eu Não. acho. A gente só passei como gravar tal no banco e ficou nisso. Então eu achei Só interessante a falando. gente, nesse primeiro momento, passar um pouquinho pelo MVC, que eu acho que para um usuário mais iniciante, né, é uma das principais dificuldades que tem entender o conceito de model, de view e de controller. Eu acho que model, inclusive, deve ser o mais complicado, né? Já Na Aham. que. verdade, muitas pessoas acabam confundindo, né, as coisas que devem ser feitas nos controladores e as coisas que devem ser feitas no model e acaba fugindo um pouco do padrão de projeto, né? É bem importante Uhum. frisar toda essa lógica, né, de organizacional do projeto em si, para não confundir ninguém exatamente onde é que cada parte do programa ela deve estar agrupada. Verdade. Bem lembrado. Para começar, eu acho que a gente podia começar falando sobre. Porque o nosso foco aqui é o Cake, né? Uhum. E o model do Cake, ele usa um padrão de projeto chamado Active Record, né? Esse padrão de projeto, eu acho que eles se basearam no Active Record do Ruby on Rails Uhum. Isso. e até onde eu sei é uma das grandes, como que eu posso dizer? É uma das cartas na manga, né? Um dos grandes trunfos do É, Cake. do, O Cake por e si do só, Rails, né? o Cake por si só, ele foi trabalhado, né? Ele foi inspirado no Rails mesmo, no framework Rails. Muitas coisas como o próprio Bake, né? Que é uma inspiração em cima do scaffolder do Rails, entre muitas outras coisas, né? Desse framework foi baseada na cara dura mesmo. O pessoal diz mesmo que foi feito em cima. Mas isso é bom, pô, porque o Rails foi um framework criado é, dirigido a testers, né? Então ele sempre foi muito bem pensado, muito bem completo e amadurecido em cima do paradigma de você sempre estar utilizando testes, né? Tanto automatizados quanto unitários e facilitando muito o desenvolvimento. Então, se o que crescer até ponto de se igualar ao Rails na quantidade de funcionalidades que tem nessa diretiva, poxa, vai ficar um framework muito mais completo. Ah, Uhum. já ajuda muito, né? E, putz, dá pra melhorar bem mais. O Com legal é esse. certeza. Bom. Bom, então a gente podia começar aí falando sobre o model, né? Assim, o que é o model? Uhum. É, o modelo em si, né, o model, ele é a definição, né, de uma determinada entidade, né, existente dentro do programa que você está desenvolvendo. E ele é feito para que você consiga guardar a sua regra de negócio nele, né? Correto? É, Você vai determinar toda a É, estrutura só daquela pra ter ideia, entidade, eu né? obedecida por todo. Como é? Uhum. Oi? Tá fazendo pipoca aí, pô? Era legal. Como é? Tá estourando o negócio aí. Tá. É aí com vocês, né? Que não, pô. É uma cadeira aí, Matheus, Rapaz. quebrando a cadeira. Deve ser meu peso. Eu já tô quase com 200 quilos, né, bicho? Aí as cadeiras não aguentam mais, não. Fica estalando. Certo. Bom, Mas então. a própria definição do cake é isso, né? Que os modelos são classes criadas para guardar as regras de negócio da aplicação. Né? Então, tudo que vai reger o comportamento de determinada entidade, sua estrutura, suas funcionalidades,
elas devem ser desenvolvidas e agrupadas dentro do próprio modelo da aplicação, né? A gente vai falar do Cake, né? Mas quem for mexer com qualquer outro framework, ou até que não seja um framework exato, mas trabalhando em MVC tem que obedecer essa regra, né? Legal que obedeça. Então, a regra do Isso é negócio. um. Exatamente, isso é uma coisa que não é particular do Cake, né? É particular de qualquer framework, qualquer projeto que utilize esse padrão de projeto MVC, né? Onde você tem os modelos, os controladores e as views, né? Aham, exatamente. Bom, então, entendendo o modo, eu acho que já deu para sacar um pouquinho mais ou menos, né? Acho que a gente pode pular para um próximo aí, os métodos padrões que já vem no Cake mesmo, né? É bom É, ressaltar que essa página que a gente está visualizando é o cookbook do Cake, né? Ela é a página de documentação, né? Onde tem todas as informações de métodos, classes, de qualquer funcionalidade existente dentro do framework do Cake. E ele é bem descritivo, bem detalhado, então é um bom primeiro passo, né? Um bom passo inicial para quem está querendo começar a programar em Cake PHP para entender direitinho como é a estrutura do framework e como é que ele funciona, né? E essa documentação ela é bem completa, ela vai ter praticamente tudo que você precisa para mexer em cima do cake. E aham, vale exato. muito a pena guardar esse link aí e sempre consultar. Quem tiver um pouquinho mais de conhecimento e conseguir ler tranquilo, né, na língua inglesa, a documentação ela é mais, como é que eu digo, ela é mais completa de certa forma no idioma nativo dele, no inglês. Existe a versão dela em português também, mas quando você vai fazer algumas pesquisas para trabalhar em cima dessa versão, não é muito legal, certo? Muitas vezes a tradução é falha ou algumas partes mais atuais da documentação elas não são presentes na documentação em português. Então, se você consegue entender, eu recomendo que dê uma olhadinha sempre na versão em inglês, que você vai conseguir extrair mais novidades e mais conhecimento de lá. Realmente, né? Quando a gente estava começando a mexer com Cake, a versão em português até dificultava às vezes, porque a Exatamente. tradução, o pacote completo, né? Não é tão interessante. É bem melhor ficar só em inglês mesmo, fazer um esforcinho para tentar entender. Isso, e se você observar em muitos pontos da documentação, ele chega a um certo momento e diga, olha, na versão 2.1 é assim, aí logo embaixo ele tem dizendo, olha, na 2.3, a partir da 2.3 tem essas novidades. Então, muitas vezes, assim, não dá para descrever assim, dizendo que ó, a documentação toda é desatualizada nesse sentido. Não é. Ela é, eu acredito que quase todo o conteúdo que tem um idioma tem no outro, mas eu acredito que é até às vezes mais fácil de você entender e algumas novidades em alguns pontos muito importantes que às vezes se perdem, né, ou durante a tradução ou a versionalização do texto, é, ele vai estar mais completo em inglês. Aham. E aí, Hugo, tá vivo aí, bicho? O Hugo foi fazer pipoca. É, Bom, então a ideia é a gente criar o primeiro model aqui, seguir mais ou menos os callbacks que ele tem, as próprias métodos que ele já tem, né, as funções. E como eu já estou aqui com o Cake puro, vamos dizer assim, né, eu baixei lá e tal, foi até o que eu usei no último Hangout. Eu vou compartilhar a mesma tela aqui do meu Sublime. E esse daí é o app model do próprio Cake, né? Os comentários e tal. Esse é o que já vem quando a gente baixa lá no cakephp.org. Aí pra gente criar na verdade não tem muito mistério, né? O que importa é que eu faça uma referência com que eu estenda, na verdade, do app model que já existe. Então, da vez passada, no Hangout anterior, eu usei um de notícias. Então, só para continuar aqui, que eu cheguei a falar no último, os models sempre vão estar aqui no singular. Então, como a gente criou o controlador da outra vez, foi notícias controller, aí aqui colocar só notícia. Isso daqui já seria suficiente, mas como eu já tenho diversas funções e tal que eu posso criar no app model, que já está aqui, então eu posso estender ele do app model e com isso pegar funções e tal para facilitar um pouco. Tu chegou a mostrar no último Hangout como é que é a estrutura do Cake, a estrutura de pastas, onde fica a própria biblioteca do Cake, Aham. onde é que fica de fato estendido. Pronto.
nesse caso, o app model, né, existem dois apps model, né? Existe o app model Aham. da sua aplicação e existe o app model geral da biblioteca do Cake. O app model da sua aplicação, ele basicamente vai agrupar todas as funções que você criar lá, que vão ser generalizadas para todos os app models, a todos os modelos, na verdade, que você vai criar para o seu sistema. E o outro app model, né, que é o app model do Cake, ele possui todas as funções já nativas, né, do próprio modelo. Não é função que você vai criar e que você vai se ver nesse app model, você na verdade não vai mexer nele, né? Aham. E nele é onde você vai encontrar todas essas funções, né, que a gente vai ver na frente, aí, que a gente vai passar pelos callbacks, que são as funções que já estão criadas lá no app model, que na verdade você vai implementá-las aí, né? Você está estendendo, então você está herdando essas funções e você vai poder implementar processamentos diferentes nela, né? Exatamente, essa é a ideia, pelo menos. Para ter uma noçãozinha básica dos callbacks que já tem, a gente vai falar pelo menos os que são interessantes aqui, né? Tem vários, mas vamos falar alguns aqui, que são bem interessantes e aproveitar para a gente abordar também. Então, na própria documentação aqui está dizendo quais são eles, mas os que realmente são usados, vamos dizer assim, com frequência, né? Seria a gente, vamos dizer, o próprio antes de salvar alguma coisa e após consultar alguma coisa, que aqui no Cake está sendo tratado justamente pela tradução aí, o before save e o after save. Os outros a gente pode chegar a ver também, claro, mas vamos focar nesse que é mais, vamos dizer, mais puxado que foi visto no último Hangout. Provavelmente é o que você vai utilizar mais, né, a princípio, quando você estiver iniciando os desenvolvimentos em cima desse framework. Né? Só para o pessoal entender direitinho essa questão de callback, quem já tem costume a trabalhar com outros frameworks que trabalhem com método de callback fica mais fácil, mas para quem nunca teve contato, o Cake, né, o framework Cake, ele dispara determinados eventos, né, chama determinadas funções dos modelos em determinados momentos da aplicação. E isso diverge também em quando vai ser chamado. Às vezes é antes do controlador ser processado, às vezes é depois de uma consulta ser feita. E esses eventos você pode implementar funções, né, dentro de cada evento desse, onde lhe couber melhor, inserir aquela lógica, né, onde lhe servir melhor. E você pode trabalhar com aquele dado sem precisar tá processando ele em tela, ou sem estar precisando processar ele direto num controlador da vida. Você, na verdade, vai trabalhar aquele dado no momento certo que ele precisa ser trabalhado. Às vezes você não precisa tratar o dado assim que você consulta, mas você precisa fazer um pequeno tratamento de informações antes de inserir no banco. E para isso é que você vai utilizar esses callbacks, né? Uhum. Bom, só para vocês verem rapidinho o que eu fiz mais ou menos no passado, foi só no controlador. Só salvando aqui uma informaçãozinha básica, uma notícia com título só. E botando no set flash e direcionando depois o cara. Então não cheguei a usar exatamente muita coisa, né? Só foi o próprio save, que é um callback do controlador lá, que assim que ele chega aqui, ele é direcionado do controlador, né? Ele é direcionado para o model. E aí pode vir exatamente para o que que o Matheus estava falando agora, que é o callback, o before save do Cake. Então, eu cheguei a falar no passado que a gente não precisa usar o post, que normalmente a gente usa no PHP puro, né? No Cake PHP eu uso o disdata para pegar as informações do formulário. E com isso manipular aí fazer o que eu quiser, por exemplo, remover máscaras, guardar as informações de modo que seja interessante para o banco, né? Que seja adequado para o banco. Exato. Hugo Tu tem como voltou? abrir a tela do teu próprio Sublime, Fábio? Aham, vou só deixar um debugzinho aqui. Nice. Ah tá, eu pensei que estava compartilhado do Sublime, que Não, ele tá merda. com a do callback, os métodos. Ah, que merda. Eu chamei Pedro, mas ele não entrou não. Pronto, agora tá, né? Então, Agora voltar tá. aqui Agora de tá novo. certo. Pronto, Dá uma controlador. massa, pronto. Era isso que eu pedi pra tu mostrar. Aí, só o controlador mesmo básico, estendendo o app controller também, que é o do próprio Key, que já tem as funções e tal. É um método index, quando tiver algo submetido no post, daí ele vai tentar salvar as informações, não tem validação ainda, não tem nada. Caso ele consiga salvar, é adicionado um set flash, né, uma mensagem,
e direciona o cara para o index de notícia, que eu cheguei a falar que aqui pode ser qualquer outro controlador e qualquer outro método do controlador. E caso tenha algo errado, ele simplesmente mostra uma mensagem dizendo notícia não cadastrada, né, que seria, sei lá, a conexão com o banco não está disponível, ou sei lá, o banco caiu, algo desse tipo. Daí, assim que ele passa, né, fala aí. Isso, não, o que eu ia dizer era que só para o pessoal entender direitinho, a questão dos callbacks, né, dos métodos de callback, você vai ter callback tanto no controlador como no modelo, né, e eles vão trabalhar em eventos diferentes que vão divergir de acordo com a função da entidade onde tem esse callback. No modelo vai ser geralmente na captura de informações, antes de salvar, depois de salvar, ou quando for deletar, sempre geralmente é relacionado ao tratamento de dados. E os callbacks do controlador, eles são diretamente relacionados ao estado da aplicação. Então, esse único método save aí que você está utilizando para salvar os dados de uma notícia, ele implica em chamar ao menos, né, dois callbacks, que seria o before validate, né, que é um evento que ele é chamado antes de ele executar, né, toda a função de validação, que você poderia programar ela no modelo da aplicação, né, no caso nesse modelo de notícia, e depois que ele faz isso, ele já aciona outro callback diretamente, que seria o antes de salvar, que não seria, no caso, o before save. E aí depois que se salva, ainda tem vários outros callbacks que são chamados. Então, às vezes, essa única linha set no controlador, caso ele salve, de fato, né, que não ocorra nenhum erro e ele consiga salvar esse registro, isso vai implicar em ao menos 3 chamadas de callback. Então é bem importante entender quando ocorre cada callback desse, né, quando é chamado cada método desse, para você conseguir programar a lógica, né, que você quer implementar no método de retorno correto, no caso, nesse método de chamada. Uhum. Eu tô vendo aqui que o Pedro tá lá, né? Ele tá vivo aí, tá falando. Não, até agora não. Ah, não. E quer completar com alguma coisa, Hugo? Eu acho importante também a gente falar que, por exemplo, esse model notícia aí que a gente tem, ele já está espelhado no banco, né? Tipo, a classe do model do Cake, ele já faz todo esse processamento para ele saber qual é a possível chave primária, quais são os campos, né, que a gente tem lá no banco. Então, passando ali a informação do formulário para o model, se a gente passar um array no formato correto, a gente consegue salvar no banco sem precisar fazer praticamente nada. Ele já faz isso pra gente meio magicamente, né? O que ele trabalha com o ORM, né? Um mapeamento de objeto relacional com o banco, onde você não vai precisar ficar nem criar uma camada de acesso, né? Você não vai precisar criar nada parecido com um DAO da vida e nada desse tipo. Ele já vai pegar já como referência lá o nome do seu modelo, né? E vai consultar, né, utilizando os padrões de nomenclatura do próprio Cake, uma tabela existente no seu banco, e os campos que lá tiverem, ele já vai retornar o esquema. Enfim, você consegue mapear isso sem você precisar escrever nada, na verdade, né? Esforço zero. A ideia é realmente essa, né? Só vamos nos preocupar com a regra de negócio, como a gente tem que salvar isso. O resto, exatamente, se tiver no formatinho certo, ele vai fazer pra gente. Isso. E até relacionamentos mais completos, né? Mais tarde a gente vai dar uma olhada nisso. Então vai ver que é realmente uma mão na roda, não precisar programar todos esses quesitos a mais. Uhum. Uma vantagem é que, como ele já traz pra gente os métodos básicos, né? De salvar, de fazer update, de excluir uma informação do banco e também de listar, cada operação dessa, ele tem um callback de entrada e um callback de saída, né? Para a gente poder tratar os dados e não precisar, basicamente, a gente ter que reescrever o código, né? Mas que, se for necessário, a gente tem essa possibilidade também de estender os métodos dele e fazer os nossos, né? Só falando de novo aqui o que já tem rapidinho, né? A gente vai focar basicamente no before save, no after save, mas tipo, antes e após uma validação, como o Hugo disse, após cada uma das etapas eu tenho tanto um de entrada quanto de saída, né? Então,
tanto a validação quanto, sei lá, a busca também, a exclusão também tem disponível, né? E até caso tenha um erro, esses são os callbacks já configurados no Cake. Pelo menos É, o padrão aí. a atualização dos dados, né, quando você vai dar um update, ele implica num save. Então dá no mesmo, né? Na verdade, você só vai Aham. receber um parâmetrozinho diferente nessa função do after save, mas a before save ela vai funcionar do mesmo jeito. Então você tem esses mesmos dois métodos de callback, tanto para salvar um registro novo como para atualizar. Ele vai dar no mesmo. Uhum. Bom, ok. Então, Vamos fazer o continuando. seguinte, Fabão. Diz aí. Cria um campo a mais lá naquela tela, naquela view com a data, para a gente ter que tratar essa data antes de inserir ela no banco. Ah, massa. Entendeu? Que eu acho que ficou um exemplozinho legal. É uma coisa bem Uhum. comumente utilizada. Aham. Pronto, vou abrir o banco aqui também e vou deixar compartilhando logo todas as minhas telas no desktop todo, Perfeito. aí acho que fica mais fácil. É, fica melhor. Pronto. E aí, doidos? Ai, e aí, doido, doido? Caramba, bicho, E aí, doidos, tá na doidos? praia aí, né? E aí? Michael is online, né? Michael has come online. Pronto, eu tenho aqui então, a tabelinha foi simples, foi só o campo ID, autoincremento, o título e um texto. Então botar aqui uma data também, né? Isso. Acho que só o date mesmo, né? O date time. Só date, né? Coloca, Leite. coloca só o date mesmo. Pronto, fica mais rápido até. Bom, então tá ok É bom, aqui é já. bom a gente falar também que Bota o como o created, cake, né? como o cake ele já é preparado para ser meio mágico assim, ele fazer muita coisa pra gente, então ele tem alguns padrões básicos que a gente tem que seguir, que já funciona de cara, né? Primeiro, a chave primária é sempre bom colocar o ID básico, ID só, e definir ele como um autoincremento. Se a gente colocar o ID, ele já vai saber que aquele negócio é uma chave primária. Assim como se a gente colocar o nome da tabela numa possível chave estrangeira de relacionamento e colocar o nome da tabela com o ID, ele também vai saber que aquilo ali faz um relacionamento com outro model. Tem dois campos também que ele já preenche automaticamente, que seriam created e modified, que para a gente saber quando uma classe foi receber um update ou quando ela foi salva, ele já grava automaticamente nesses campos. Que eu lembre, basicamente é isso, né? E tem um padrão de nomenclatura também do banco, que é Aham. sempre o nome do módulo é sempre no singular, o nome da tabela sempre no plural. Ele já vai saber Então, que Temos que renomear essa tabela aí, né? qual? Ah, tá, é verdade. Falando de padrões de nomenclatura. Ah, que beleza. Moleque. Tem outras facilidades também no Cake com esse sistema de ORM dele para esses campos de chave primária, né? Depois, se vocês quiserem, dê uma procuradinha lá no Cookbook, mas você pode criar inclusive chaves, né, com Unique ID sem ser esse ID de auto-incremento, onde ele vai criar um hash único para cada registro, e o Cake também pode fazer isso sozinho. Mas não é nada pra gente discutir agora não, mas anotem para dar uma olhada depois. Aham. é bom Enquanto o falar Hugo que também tava. que isso se você quiser usar o padrão do Cake, né? Se você for entrar Sim. na classe do model, você pode configurar seu model do jeito que você quiser. Pode dizer o nome que você vai usar, o nome da tabela, o nome do esquema, o nome da chave primária. E aí, configurando isso, ele já vai se virar. Aqui a gente tá usando o caminho mágico do preguiçoso, né? Que a gente não precisa determinar nada, basicamente. O máximo que talvez a gente precise aqui chegar e dizer, olha, eu quero que você tenha isso, é quando a gente for criar algum relacionamento, que aí simplesmente criar o campo no banco não vai fazer a mágica acontecer. Mas com uma linha muito curta a gente consegue determinar os relacionamentos e vai ficar muito, muito fácil de trabalhar com essas informações. Basicamente, a gente vai chamar uma variável da classe e vai dizer, ó, o nome do outro model da gente é esse, e ele já vai saber que a chave estrangeira que vai estar na tabela é aquele nome, já sabendo por esse padrãozinho de singular e plural. E aí, quando você precisar inserir alguma coisa
em várias tabelas diferentes que façam relacionamento, ele já vai fazer isso pra gente de uma maneira bem tranquila. Isso. Aquela view que tu tem lá de adicionar, Fábio, é uma view dinâmica ou tu programou ela? Foi com base no formulário. Foi com Essa base no daqui, né? Tá formulário. falando? Isso, ela. Pronto. Aí, enquanto o Hugo tava falando um tempinho atrás, eu tava criando a tabela aí que foi categorias, né? Que é mais ou menos para ilustrar o que ele estava dizendo. Então, a relação entre tabelas e tal, que o Cake já faz magicamente. A ideia aqui seria, tipo, tem 4 categorias e teria mais, depois eu poderia cadastrar a qualquer momento. E na notícia eu poderia vincular, tipo, colocando aqui, usando o padrão que o Cake traz. Como o Hugo falou, pegando o ID, se eu colocar a categoria ID aqui, e além disso, colocar lá no meu model, que a notícia, ele tem um belongs to aqui com categoria. A gente, quando for fazer alguma consulta ou for trabalhar um pouquinho mais a fundo, que a gente vai ver aí depois, ele já vai ter feito aí, mesmo sem eu criar no banco a amarração entre as tabelas, o que já vai interpretar que existe a ligação, por conta dessa relação que está aqui, né? Exatamente. Esse belongs to significa que uma notícia pertence a uma categoria, né? Então, no banco, para a gente poder representar isso, a gente teria que criar um ID uma categoria ID, né, dentro da tabela de notícias. Implementa nessa view, Fábio, o campo de data. Beleza. E o negócio, questão de categoria. Uhum. O layout que está sendo exibido aí é exatamente o do Cake mesmo, que já vem nele, né? Eu vou só duplicar aqui, colocar o data e o categoria, categoria ID, sendo que o data, se eu deixar do jeito que está aqui, o Cake automaticamente aí já interpretou lá no banco e viu que data era um campo date, né? Então colocou aí o mês, o dia e o ano já no select. Pra mim a tela travou, não sei se pra vocês está aparecendo. Tá em Open File aqui. Pra mim também. Acho que o operador falhou. Deixa eu... Aproveita Carlos aí, cara. Eu te mandei o e-mail dele. Mandou? Foi, deu uma travadinha. Bem, para vocês entenderem bem, essa tela de Open File, a gente tem em cima, né, uma migalha de pão. Agora, garoto. Pegou? Bugou aqui Pronto. em geral. Sempre que você estiver referenciando, né, essa variável $diz, você vai ver essa variável sendo utilizada tanto em view, em modelo controlador, behavior, componente, em vários elementos, né, criados dentro do Cake. E ele sempre está se referenciando à entidade pai. No caso ali, como a gente está numa view, esse $diz é a própria view, né? E através dela a gente está acessando os componentes que servem de auxiliares na view, que no caso são os helpers. E nesse caso a gente está utilizando um helper do próprio Cake chamado form, que ele serve para você poder criar formulários. Bem simples, você consegue criar inputs utilizando PHP, né, criar os inputs em HTML já dentro do padrão do Cake, de forma mais fácil, né? E você não precisa se preocupar com tipagem, a não ser que você de fato vá precisar determinar uma coisa um pouco mais detalhada. A tela tá preta aqui, viu, Fabão? Sério? Aqui também. Ih, o Hangout tá bugando geral, então, né? Então, vendo? Então sempre galera. todos os forms, quando você for criá-los, né, que você utilizar essa primeira linha dando create, o primeiro parâmetro é o nome do modelo, né, e ele já vai criar toda a action, tudo direcionando para os métodos corretos do controlador. Então, se você estiver utilizando lá o controlador correto de notícias, você não precisa se preocupar em determinar mais nada, a não ser dar o create. E cada input desse, ele vai criar o campo, né, relacionado lá à tabela que o Fábio criou. Vocês estão vendo ainda a tela preta? Não, né? Não, agora eu tô vendo o formulário. Ah, tá, beleza. É isso. Só deu uma indentada básica aí. E ver se vocês vão conseguir visualizar o formulário que foi criado agora. Tá vendo aí certinho? Pronto. Ah, tá. Pronto. Então, o campo data lá que eu coloquei somente data, né? Como o Cake já tem interação com o banco e tal, ele foi lá no banco e viu que o campo data que eu criei era do tipo date.
Então ele já montou esses 3 selects aqui, né, um padrãozinho americano, e o campo categoria ID, como ele sabe que é terminado em D, então é relacionado a uma outra tabela. Então ele montou um select aqui pra modo gente para select. receber. Só não tem Cria, valor nenhum ainda porque a gente não submeteu cria direito. umas 2 categorias aí pra mostrar pra galera. Ah, não, tu tem que. Tem 4 já, mas só tem Se que tu fazer a relação. faz o seguinte, Fabião, todo jeito a gente teria que fazer a busca, porque a gente não tá utilizando o mágico Form 2, não. A gente Faz pode o- usar aqui, eu vou pegar faz um o- pra facilitar. Não, faz o find aí pra mostrar pra galera como é um find. Ah. A gente não mostrou ainda. Beleza, verdade. Pronto, então deixa eu voltar aqui pra telinha do Tu Sublime. invitou Carlos? Aham. Ele tá O bicho chorando já aqui. chegou em casa, Não foi? invitado, não. Foi, pô, já chegou. Ah, tá aí, pô. Olha aí, D'Artagnan online. Esse Carlos tá mais pra Legolas do que Frodo, viu? Ah, tá mais pra frango do que pra Frodo, né? Ih, rapaz. Certo, vamos lá. Bom, o que eu tô fazendo aqui... Quer ir falando alguém aí enquanto eu vou editando? O Bom, que era bom a gente basicamente... falar Ah, que E aí, pessoal? como a gente está no controlador aqui, o controlador ele automaticamente ele já faz a chamada do próprio model, tá? O autoload, e a gente não precisa usar nenhum tipo de include nem nada. E pelos relacionamentos, ele também faz o autoload dos relacionamentos do model. Então, se você tem uma série de N relacionamentos, a gente não precisa ficar dando include nas classes, né? Ele já faz isso pra gente. exatamente. Então aí Bom. o que o Fábio basicamente está fazendo é criando uma variável categoria aí que está recebendo uma busca. Essa busca do tipo list, ele vai trazer chave valor para a gente, que ele está definido aí no array do campo fields, que a chave é ID e o valor é o nome, né? Que ele vai montar o selectzinho já lá pra gente, bonitinho, com o ID na... O que ele vai tentar tudo fazer de forma mais mágica possível. Então esse array de chave fields aí que você está terminando são os campos que você vai querer que retorne. Como você colocou no tipo list, quando ele vem só com 2 campos, ele atribui o primeiro para chave e o segundo para valor. Se você adicionar um terceiro parâmetro, então você vai ter grupo, chave, valor. Então é só muito importante você, quando determinar a lista, determinar os campos fixos, né, que você quer trazer, para não vir um negócio completamente fora da estrutura que você quer receber. Se eu não me engano, quando a gente não define quais são os fields, ele só traz o ID, não é isso? Não, o list ele vai trazer todas as informações, mas ele vai trazer um negócio bem bugado se você estiver esperando só 2 campos. Bom, então, só o Hugo falou agora há pouco, né? Mas, tipo, o módulo que eu tô atualmente é o de notícia, mas como eu fiz há pouco essa relação, dizendo que categoria tá amarrada aí, tem um belongs to com notícia, então, por conta disso, eu pude não precisar fazer nada mais, né? Então, só jogar isso e fazer o find aí que a gente tá pegando. Determina o nome da variável que tu vai acessar lá no site. Tu determinou o valor dela aí, né? Tá aqui já, tipo, no cake, como eu, na view, setei que era categoria ID, o cake já vai interpretar que se eu tiver uma variável categorias, por exemplo, não precisa colocar categoria ID, ele já vai me fazer a mesclagem entre o campo, que está lá na view, e a variável que eu estou setando. Eu posso setar basicamente, que eu já vi várias vezes em fóruns e tal, de 2 formas. Ou como eu fiz aqui, esse dset compact, ou dset e categorias também, e colocando aqui o nome da variável. Existe essa segunda forma aqui, porque, por exemplo, a minha variável principal poderia ser qualquer outro nome, né? Vamos dizer categoria ID. Então, poderia fazer isso, sei lá, qualquer outra coisa, outro nome. Então, aqui, lá na view ia ser tratada, já ia ser interligada com esse campo, mas eu poderia pegar qualquer outra informação aqui. Então, só para fazer do jeito recomendado mesmo, se eu não me engano foi a partir da versão 2.2 no Cake, eles dizem sempre para colocar assim, já que é a mesma, tem relação e tal. E força o pessoal entrar no padrão, né? Exato. O que vai acontecer, eu vou compartilhar de novo aqui a telinha do navegador. Tá vendo aí vocês, beleza?
Uhum. Uhum, até Pronto, então então, sim. o que aconteceu na view foi que as categorias eu não precisei digitar, né? Ele já pegou automaticamente do banco as que estavam definidas. Eu vou compartilhar toda a tela de novo aqui, desktop completo. Vixe, meu Deus do céu. É o Deu Pronto, tá Inception. Inception e beleza agora. agora. É... Foi. Tá Amigão. beleza agora, né? Eita, amor, queria ver o cu, tu viu ali? Não, eu vou ter que desligar, galera, e ali vomitar rapidinho, eu volto já. Porque que vertigem foi essa, hein? Gostei, Mas legal, hein? convenhamos, pra quem nunca mexeu com cake, ele é muito mágico. É, não, o que é O cara excepcional, fica assim, pensando, desse isso não vai quesito, vi. funcionar, tá ligado? É tenso. Bom, então aqui, né, assim que eu carrego a página, só completando aqui uma besteirinha da view, ele já vem com a primeira opção marcada, que no caso aqui foi Brasil e tal. Mas se eu não quiser, claro que normalmente eu não vou querer isso. Assim como a gente definiu alguns atributos aqui do próprio campo, que é do HTML, né? Placeholder, Isso. por exemplo, classe e tal, eu posso definir alguns outros atributos para só organizar aqui a indentação, para dizer que eu não quero a primeira opção já definida, marcada. No caso, eu vou dizer quando tiver vazio aí, ele vai mostrar uma frase qualquer. É, esse vazio em subentenda-se como não tem nada selecionado, né? Exato, assim que E, carrega lá, viu? como quase todo método do Cake, né? Basicamente o segundo parâmetro é de opções. E às vezes ele tem um terceiro parâmetro, e às vezes até um quarto parâmetro. Mas, em geral, Bom, então lá no navegador, né? Como acabei de carregar a página, deu um F5 aqui, então a primeira opção não veio mais marcada. Ficou o que eu coloquei no empty lá. Selecione a opção, qualquer outra frase. E aqui também não está em ordem alfabética, né? Foi a ordem que eu cadastrei no banco. Vou pegar o banco aqui. Então está exatamente pelos IDs que eu defini. Sendo que se eu quiser ordenar, por exemplo, em crescente ou decrescente e tal, bem fácil. Só voltar lá para o controlador e setar um order, exatamente o order by do MySQL, né? Ele já vai interpretar aqui, dizendo que eu quero, por exemplo, o nome em ascendente aqui, ou descendente, desk, tanto faz, né? Atualizando lá de novo a view, agora ficou ordem alfabética crescente aí, ascendente. A exato. gente Se deixa a você data assim, quiser, ó, se você quiser não precisar digitar esse order by, eu vou precisar listar categorias várias vezes no meu sistema, toda vez eu vou ter que colocar o order lá no array, não precisa. Se você criar um modelo de categoria, você pode ver que até agora a gente não criou um modelo de categoria e mesmo assim, nesse modelo de notícia a gente está setando que o modelo de notícia pertence a uma categoria, né, uma entidade, a um modelo, mesmo sem existir sequer essa classe criada no sistema, a gente pode chegar e criar essa classe, né, do modelo de categoria e nela a gente definir um atributo padrão chamado order e nele a gente colocar aquela mesma nomenclatura, dizendo nome ASCII. Então, em todos os lugares do sistema, onde você for listar categoria por padrão, exceto se você sobrescrever essa propriedade, ele já vai trazer em ordenagem ascendente. Então, fica bem fácil de você não ter que escrever e reescrever a mesma coisa várias vezes, né? eu até mesmo, vamos dizer, eu não quero sempre que tiver categoria, eu quero em ordem ascendente e tal. Eu quero somente na parte de notícia, né? Normalmente não vai acontecer isso, mas só para ilustrar um pouco, eu poderia definir aqui direto o order e o nome ASCII. Ele já subscreve, né? Aliás, ele já substitui isso aqui. Eu não precisaria. E sempre que eu fosse fazer uma consulta na relação notícia categorias, ele já estaria aqui setada a ordem. É exatamente o que o Matheus falou. Só que ao invés de eu colocar na classe de categoria, eu coloquei na de notícia. Basicamente isso aí. Então eu vou trocar aqui. Esse campo de data a gente deixa assim ou vamos colocar um texto, um campo de texto? Não, deixa assim mesmo. Só lembrando que o que a gente pode pegar alguns pacotes, né, de locale, de tradução, enfim, para converter isso para formato brasileiro, se você quiser exibir a data no formato brasileiro. O que geralmente a gente utiliza, até porque é mais prático para questões de usabilidade para o usuário próprio digitar, a gente geralmente utiliza campos textos, mesmo com alguma máscara, né, ou até um date picker,
porque é muito melhor do que o usuário ter que clicar 3 vezes para selecionar cada informação para dia, mês e ano, do que simplesmente ele digitar a própria data e ela já sair colocando as barras sozinhas, enfim. Verdade. E aí, Pedro? Alguma coisa aí? Completar? Doido, vocês falam demais, doido. Vocês me inspiram, não consigo participar. É foda, é foda. Mas tá tranquilo, pô. Tá de boa E aqui. Carlos? Tô como aluno aqui. Eu não ouvi Carlos ainda, né? Mesma situação. Ah, tá. Tá ligado? Porque assim, o Hugo fala e Matheus já puxa a parada e vai-se embora e fala logo tudo, tá ligado? Aí a gente, Não deixou nada nem pra gente falar, velho. eles estão falando direitinho, tá? Beleza, os dois aí. Os dois âncoras aí. Eu vou mutar o meu microfone. Fátima Essa Bernardes turma. é bom, né, aí, ó. Eu tô estilo Faustão aqui, pergunta, Hugo, o que é que você acha disso aí? Eu acho realmente que, né? Ô, Já louco, saiu meu. respondendo junto. Ah. É. Deixa a galera falar mais um pouquinho, então. Não, pode falar, tu fala bem, caralho. Tá falando tudo direitinho. Fica Bom, Fátima então- Bernardes, que é você, e o Hugo, que é William Bonner. Boa noite. Então, não tive que fazer exatamente muita coisa, né? Pelo menos até agora, a não ser adicionar os dois campos aqui, o data e o categoria. E só pegando a amarração do banco, eu tendo aqui no controlador o que eu já tinha antes, que é esse save, ainda vai continuar salvando todas as informações. Eu não vou precisar dizer que categoria agora existe, eu não vou precisar dizer que data existe também, porque já está setado aqui na view. O que já vai interpretar tudo e já vai gravar no banco quando eu submeter o formulário. Então, alguém tem algum título de notícia interessante, só pra gente fazer um testezinho rápido? Hangout de Cake PHP, segunda E aí? versão, bomba na internet. Mas isso aí tá meio avançado, esse que pega aí, viu, doido? Eu Não, botar aí aqui- tu bota pra data do ano que vem, tá ligado? vamos Tá botar meio avançado, Pós-Copa, doido. né? Ó, vou deixar isso aqui só. Colocar qualquer coisa aí, texto. cara. Aham. Deveria estar com o Hangout. Loren Y aberto Foi. aí, né, já? É verdade, né? Eu esqueci de botar a extensãozinha aqui. Mas beleza, vamos colocar. Hoje é 8 ou 9, pô? Hoje é 8. É 8, né? 8 ainda. Tava adiantado aqui. Bom, Deve ser o vamos fuso colocar horário aqui do que teu é. cake. Pelo GMT já deve ser. Ah, Já deve ser dia 9. Acho que tá Isso. pegando mesmo. Bom, é notícia internacional essa, né? Então, Opa! aí antes de clicar em salvar aqui, eu vou, como a gente tinha dito no comecinho do callback before save, eu vou só dar um debug aqui, que é estilo vardump que já tem no próprio PHP, né? E um die ou um exit, sei lá, que quiserem colocar para ele não continuar o script, né? Ele não chegar a salvar. Então quando eu submeter essa informação, por conta do debug que eu coloquei lá, justamente na linha 12 do model e tal, como ele já está dizendo aqui, essa é a estrutura que o Cake conseguiu montar com base no formulário que eu criei. Né? O notícia, falei quais eram os inputs dele, texto, data, categoria e tal. E se tiver nessa estrutura daqui, o model e depois os campos, se tiver tudo bonitinho, o Cake já vai conseguir salvar, né? Se eu tirar aquele die lá e tal. Agora se tivesse, por exemplo, título antes de notícia e tal, aí já não ia funcionar certinho. Fala aí. Exato. Contanto que você utilize, né, o padrão de criação de formulário do Cake, ele já vai criar, né, é até interessante, Fábio, dar um inspect lá no formulário para o pessoal ver que ele cria uma variável de name data, né, e esse data ele atribui vários arrays dentro, começando com o nome do modelo e depois os campos. E esse é o padrão que o Cake vai utilizar. É certo que você utilize um modelo diferenciado, né, que possua vários relacionamentos ResMan, enfim, que ele vai atribuir outras chaves de array aí no meio. Mas por padrão, você utilizando, né, as funções de criação de input, ele já vai criar tudo bonitinho, já vai receber essa informação lá no controlador quando você enviar via post através do $data, né, até dá para fazer referência com o nome inicial aí, do name do input, e o resto vai ser array, né? O que ele trabalha basicamente com array. O que você vai trabalhar com orientação a objeto vai ser com métodos de classe, né? Construção da classe, herança. É aí onde você vai trabalhar com orientação a objeto, mas ademais você sempre vai estar trabalhando com array para tratar informações.
Uhum. É, Então, eu acho, Fábio, que valia muito a pena antes de a gente trabalhar em cima lá dos callbacks, né, dos métodos de callback, mostrar uma mágica de um validate ocorrendo aí. Seria era bem isso que legal, eu tava pensando aqui também, viu? Então, meu tipo, garoto. aqui eu já submeti, né? Mas eu vou até fechar essa abazinha aqui. Vamos dizer que eu deixei o título em branco, né? Ó, ilustrar aqui para texto. Se eu submeter atualmente, ele vai gravar diretamente no banco, né? Eu tirando aquele DAI lá. Porém, título teria que ser obrigatório para uma notícia, assim como texto também e tal. Então vamos ilustrar aqui, como o Matheus disse, criando uma validaçãozinha básica aqui. Existe uma variável já no Cake, que é essa validate aqui, que ela sempre vai estar recebendo um array para poder fazer a devida validação. Já existem várias validações já prontas no Cake, né? Então, eu vou digitando aqui, alguém completa aí, por favor. Alguém? Pedro? Pedro? E... Acho que ele foi embora. Oi, tô vivo, tô vivo. Quer falar um pouquinho sobre validação? Adogo. Fala aí então. Acho que ele ficou tímido. Basicamente você vai criar essa variável, né, que é o que o Fábio está fazendo, é um atributo de todas as classes, né, modelo. Você cria ela com o nome validate. As chaves, né, internas desse array, eles vão ser o nome dos inputs que estão no teu... tá meio errado aí, Fábio. Tá lá no Tem começo. esse N aí não. Epa. As chaves vão ser o nome dos inputs e dentro dela você vai poder criar regras de validação, certo? Então esse vazio, esse outra chave aí que o Fábio criou, é o nome que ele está dando a essa regra. Podia ser bolinha, podia ser qualquer coisa aí que ia funcionar tranquilamente, certo? E dentro dele você vai atribuir qual vai ser a regra. Essa regra, dentro dele, ele vai receber um array. Esse array, esse primeiro elemento, ele vai chamar uma função do próprio cake. Essa not empty é uma função do próprio cake. Você poderia criar aí uma função chamada valida campo vazio e você criar essa função lá embaixo no seu modelo. Ele iria funcionar também tranquilamente. E embaixo, essa message é a mensagem que ele vai apresentar quando esse campo der errado. Vamos supor, você não preencheu, né? Que é o que essa validação está querendo dizer aí, que tipo, o campo está vazio. Então, se ele está vazio, ele vai apresentar essa mensagem aí lindamente. Bom, uma coisa que é legal, pelo menos para front-end também, né? Que o Cake também tem um lado pendente pro front-end aí, seria o seguinte. Eu defini aqui esse campo vazio, como sendo array, tendo a regra, mensagem e tal, que no Cake, quando eu atualizar aqui, não sei se vocês tinham percebido antes, né, quem estava assistindo aí, mas tipo, título notícia antes não estava assim, ele estava como tá texto aqui, uma fonte simples e tal, mas ele ficou negrito com esse asterisco vermelho, porque ele já está puxando a regra que eu defini. Como eu estava dizendo, esse campo vazio já é inserido aqui. Se por algum acaso eu submeter esse formulário, observem que aqui, por exemplo, está a div input, test e require, são algumas classes que já são do Cake. Mas se eu submeter esse formulário vazio, então ele não vai deixar isso acontecer, né? Por conta justamente da regra que eu defini. O campo não poderia estar vazio. O Chrome já Exatamente. tem uma extensãozinha aí que ele mostra tratando aí essa mensagem. Porém, se eu abrisse no Firefox, por exemplo, deixa eu até abrir aqui para ver como ficaria rapidinho. Cadê meu Firefox? Fábio, Oi. só que eu postei aqui no YouTube. Tem uma galera aqui, tá? Então se alguém tiver dúvida, pode falar aqui pelo comentáriozinho que a gente pode ir respondendo. À medida que... Tem um cara que tem dúvida MVC aí, tá ligado? Tô achando que tá muito avançado a aula e tá conversando com uma pessoa com os ataque, tá ligado? Era bom tirar alguma dúvida do pessoal, em vez de já ir vomitando conhecimento, tá ligado? Antes de tu chegar, a gente deu uma passadinha, tá? No MVC, etc. Foi mal. Falou Tem um sobre cara o básico Perguntou. de model, tá? A ideia é ir passando Tô sobre o ligado. MVC e apresentando o cake ao mesmo tempo, né? É porque o Cake é muito incrível, tá ligado? Ele é muito difícil e a galera fica meio perdida, tá ligado? Há um mês atrás, ó, quem diria.
Fiz atrás, é muito incrível, pô, essa ferramenta. Mas eu prefiro o Zen Framework. Falei. Ok, não, sem estresse, né? A ideia é Eu tô facilitar o com trabalho. Isso, eu tô com a página aqui do YouTube aberta. E quem tiver dúvida, é só ir mandando, eu vou ficar dando uma olhada aqui e aos poucos, assim que a gente vê o momento, a gente vai tirando as dúvidas. Uhum. Bom, alguma coisa mais aí vocês querem completar? Assim, essa parte de validação é lindo, né? Você pode determinar diversas regras para um só input. Vamos supor que vamos imaginar um campo do tipo inteiro que a gente tenha no banco. A gente pode verificar se ele não está vazio. A gente pode verificar se ele foi preenchido com o número do tipo inteiro. A gente pode verificar se foi com uma determinada informação e que pertence a um array de dados. Enfim, são várias e várias regras que o Cake ele já tem. E você pode criar. Regex. Exatamente. E você pode criar as suas próprias funções de validação. E só vai facilitar a sua vida do que ter que ficar programando, né? Eu acho que na maioria dos outros sistemas, ou você faria isso, né, após a validação no controlador, ou ia utilizar algum método no modelo, e aí a gente não precisa trabalhar reescrevendo tanto, né? Facilita bastante. Fabão, Diz aí. tu já tem uma função aí criada do before save, né? Já. Coloca só, escreve aí, só pra galera dar uma olhada, uma before validate, só pra gente dar em dois locais diferentes, dar um debug, o pessoal ver como é que a informação passa de canto a canto. Eu sou um pouquinho preguiçoso, então duplicando aqui, né? Ah, com certeza, cara. Validate. Então, tipo, toda função, todo save, né, na verdade, assim, a função save, ela implica em chamar a função validate do módulo. E essa função validate, antes dela ser executada, ele vai chamar esse callback do before validate. Então, Fabão, tira esse die e coloca o die do before validate e coloca antes algum echo before validate, só para a gente identificar que cada informação está vindo de determinada função de callback. Já vai dar pra ver por conta da linha, né? Ele vai mostrar a linha 21 ou 25 lá. Deixa de ser preguiçoso, Dudu. Bote o eco aí, velho. Ô, bicho. Ok. Validação. Ele já duplica a linha e ainda tá achando. Diga lá, velho. Diga lá. Eu vou colocar o die aí, senão ele vai salvar e vai embora, né? Então. Tu já chegou a tentar a dar o save aí, sem ter preenchido lá o campo para só ver como é que ele retorna? Porque a gente criou a regra, criou a mensagem, mas não mostrou a visualização, né? Os meus navegadores aqui estão na versão mais atual, então ele nem mostra a validação do Cake, ele tá pegando do próprio navegador. Tanto a do Chrome, tá mostrando aí, quanto a do Firefox também mostra do próprio Firefox. Essa galera do navegador que é ser inteligente aí quebrou essa magiquinha, ó. Rapaz, tá bom demais. É por causa do HTML5, ele tem a tag required agora que. Mas não são todas, né? Tipo, no Cake a gente tem um monte de validação pronta. O navegador não tá reconhecendo todas. Peraí, eu já sei como é que a gente vai conseguir ver isso direitinho. Fábio, abre aí o Internet Explorer 5, por favor. Pô, bicho, nem vai lá na view. Internet tem, ó. Véi, se você disser que tem esse navegador aí, eu vou aí. Aí na view tu coloca o parâmetro do required como nada, tá ligado? Desabilitar aqui ele. Eu acho que é falso. Isso é um curso de Cake, minha gente, não é de inglês, entendam. Né? Não vamos fugir do foco. Eu acho que Fábio, falso, como é que tu entende essa documentação aí, bicho? É isso. É falso mesmo. Google Translate, pô. Olha aí. Bom, então, coloquei lá, né, o required depois de brigar como falso. Aí o navegador foi e não interpreta mais ele. O que está sendo interpretado é o próprio Cake. Então fala aí, Matheus, já que a ideia foi tua desse debugzinho. Alô? Como é? Desculpa. Tá. Ficou todo mundo mudo. No caso, essa validação que a gente fez, né, no método do before validate, a gente deu um debug na informação, né?
após ele ter passado por essa função de callback, ele executou as funções de validação que a gente determinou e, no caso, retornou o erro para o controlador. Ele não chegou a entrar na função do before save, né, para poder efetuar a inserção do registro no banco, né? E aí ele já retorna a mensagenzinha, exatamente do jeito que a gente digitou lá, né? Isso só é possível porque o Cake ele adiciona já alguns HTMLs, não adiciona só o input, quando a gente manda ele imprimir o input, ele adiciona uma div envolvendo esse input, que tem várias classes, e ele adiciona outras divs com essas informações. Então, se você tem outros parâmetros que você pode passar lá na criação do input, que se você colocar, por exemplo, div false, essa div não vai ser mais criada, essa validação vai parar de apresentar bonitinho assim para você. Então, assim, o bom é você trabalhar, customizar o CSS para sempre estar utilizando o máximo de estruturas padrões do próprio Cake para você poder utilizar dessas mágicas aí lindas e maravilhosas. No caso, a gente tinha colocado o die somente naquela função do before save. Como ela nem chegou a entrar nela, porque a before save só é chamada quando a before validate retorna false, retorna verdadeiro, e a função do validate retorna também verdadeiro, a gente não vai chegar a ver aquela informação agora. Seria interessante preencher todo o formulário, a gente submeter, o que a gente vai acabar vendo vai ser uma tela em branco com 2 debugs, mas a gente vai ver que a informação passou direitinho. Pronto, foi exatamente o que eu fiz aí agora. Isso. Quais são as coisas que são interessantes de se fazer num before save da vida? No caso, no before validate. Aqui, como a gente já está usando o select do próprio Cake, né, não fez alteração, não escolheu tipo texto, então ele já montou também da forma que deve ser salvo no banco, né, ano, mês e dia. Então, para esse caso específico não teria muita coisa, mas a gente poderia manipular e fazer o que quisesse com essa data ou com qualquer outro dos campos aqui. Alguma ideia aí, alguém? A gente bota coloca essa data no padrão brasileiro, no before save mesmo. No before validate a gente não vai precisar mexer em nada agora. Tu fala mudar o próprio a tradução do Cake? O locale do Cake? Eu tô com ele puro, só tem em inglês o locale dele. Não tá com mas aí ainda e tal. Converte, cria uma funçãozinha na mão mesmo para converter a data ou simplesmente tratar a informação. Porque ela vai gravar só em branco mesmo, né? Mas vamos lá. Então... Isso é verdade, porque o datetime lá tá configurado padrão americano, né? Só para ter uma noçãozinha básica aqui, vou fazer assim, vou botar ele do tipo texto e... opa, sai fora. A gente tem uma dúvida aqui que veio lá do YouTube, um cara colocou no comentário lá, pra gente falar um pouco sobre como a gente trabalha com regra de negócio dentro do Model. Certo. Vamos pensar num exemplo legal. E aí? O que seria interessante? Colocar essa data como texto, pois é. É só acabar aqui enquanto vocês pensam aí, eu vou só mostrando aqui pra finalizar o que a gente tá vendo. Pode colocar 5 horas de Hangout aí. Não, tá acabando já, pô. 10 segundos só. Uma coisa que a gente o Hangout legal, eu tô digitando. Uma regrinha de negócio boa que a gente podia usar pra esse exemplo que a gente tem. Por exemplo, a gente tem um título ali. A gente podia criar uma regrinha de negócio que ele pegasse esse título e transformasse no short title e adicionasse pra gente no array pra salvar. E aí, o que vocês acham? A regra de negócio em si é qualquer coisa que determine como a minha aplicação de fato vai funcionar, né? As regras dos meus modelos, enfim, como é que vai funcionar a minha identidade. Fábio tem trabalho. Exatamente. Não pode ter número no título. Pronto. Isso pode ser, é uma regra de negócio de cada empresa. Né? Por exemplo, meu texto ele sempre tem que finalizar de tal forma, ou então o título da minha notícia sempre tem que conter a data, e você não precisar informar essas questões e também não vai programar isso na view para estar imprimindo aí um texto direto no input, nem nada desse tipo, né? Então a gente vai fazer o tratamento dessas informações, né, lá no próprio modelo.
a gente já implementou algumas coisas de regra de negócio mesmo, que a gente determinou que cada notícia pertenceria diretamente a uma categoria, né, exclusivamente a uma categoria, e lá no modelo, tu pode abrir o modelo, por favor, Fábio? Lá no modelo, a gente determina nessa linha 14 essa variável belongs to, que é mais uma forma, né, que o que tem de você determinar relacionamentos, e nesse caso você está determinando que a notícia pertence a uma categoria, né, e você está dizendo que essas categorias elas já vão ser listadas, né, se você der um find, algum método de consulta, ele vai listar com nomes ascendentes. Isso é uma determinação, né, da regra do negócio, tanto como a validação em si, dizendo que o título não pode vir vazio, e todos os outros tratamentos, até funções que a gente for criar para trabalhar com esse nosso modelo de notícia, né, com essa entidade de notícia, tudo que for de regra dessa organização para notícias que vai ter no seu site, você pode programar tudo aqui. E no controlador você vai ser simplesmente uma chamada de eventos, né? Você vai estar verificando alguma requisição e chamando as funções necessárias para como é que eu digo, para salvar, para editar, ou para excluir, para fazer alguma verificação, levantar alguma exceção, enfim. Tem alguma, como é que eu digo, alguma pergunta relacionada a essa questão de regra de negócio, alguma dúvida em particular, ou seria basicamente a programação em si do modelo em cima do cake? Eu acho que a dúvida dele é em que callback, no caso o evento, ele faria a validação de algum campo, tá ligado? Pra ver se tá com número, só número, tá ligado? Essas merdas aí. Aí poderia entrar um regex, né, no campo vazio, fazer uma segunda regra e colocar as regras de validação aí. Acho que é isso que ele tá com dúvida, tá ligado? Regra de negócio aí. No Validate tem essa regra campo vazio, né, que a gente acabou de criar, que essa na linha 7, né? Você pode determinar qualquer nome, você pode até botar uma vírgula ali depois que fecha o array do campo vazio e colocar outro nome e fazer uma outra regra de verificação. Ele primeiro vai verificar se não está vazio, se não tiver vazio, aí ele vai executar outras regras e por aí vai. Mas aí são regras de validação, né? De validação dos campos, que a gente tanto poderia utilizar um regex para algum caso bem específico, ou a gente poderia criar, por exemplo, uma função de validação de CPF, no caso, se esse fosse uma classe de pessoa física, né? Se fosse uma classe de pessoa ao invés de ser uma classe de notícia. Vamos fazer assim, só para ilustrar, se for realmente essa a dúvida, né? Para deixar mais fácil. Do Cake mesmo, ele já tem esse not empty, que é o que a gente está usando lá, que não deixa vazio e tal. Mas se eu quisesse criar qualquer uma validação e chamar aí, vamos dizer o CPF, como tu disse agora, Matheus, poderia fazer da seguinte forma: não vamos usar a validação de CPF e tal, né, claro, mas vamos dizer do próprio vazio, vamos dizer que eu quero criar a minha validação, se está vazio ou não. Então eu vou colocar aqui basicamente, a regra vai ser vazio, tá? E o Cake vai buscar por uma funçãozinha aí que vai ter esse nome. Então eu poderia aqui dentro fazer um if ou qualquer outra coisa, né, que a minha validação fosse ter, para saber se, como eu estou trabalhando aí com o campo título, então eu poderia usar aqui se notícia título está vazio. Se ele estiver vazio, ele retorna aí que não pode continuar, né, retorna um falso. Ou se ele não estiver vazio, se ele estiver preenchido com alguma coisa aí, ele deixa continuar, retornando verdadeiro. Então, com base nesse return aqui no verdadeiro ou falso, né, se tiver falso, ele mostra a mensagem. Se ele tiver vazio, ele passa, faz a validação seguinte, ou faz uma terceira, quarta, quinta, por aí vai. Mas, basicamente, se eu quiser criar a minha validação que não tem no Cake, minha regra, eu chamo aqui e crio ela no meu model aí. Acho que dá para ilustrar um pouquinho mais a parte de validação, se for essa a dúvida do cara que postou aí. O Laco Russi, eu não sei como é que pronuncia o nome desse usuário, mas ele postou um linkzinho aí um bin do Cake, né, que basicamente tem uma interação, né, ele criou uma função, né, chamada Can User Apply to Project, onde nessa função ele lista, né, a quantidade de usuários de um projeto, provavelmente é a quantidade de usuários de um projeto. Ele define que a quantidade máxima de usuários de um projeto é 5, né? E depois ele simplesmente atribui uma variável
caso a quantidade de usuários de um projeto seja menor do que o máximo permitido. Basicamente ele quer dizer, ó, tem gente, esse projeto já tem um máximo de gente aqui, se já tiver o máximo ele vai retornar falso, o que não vai deixar que um usuário que está sendo salvo agora ele vá para um projeto que já está cheio, senão ele vai retornar true. E aí naquela funçãozinha do before save, né, eu postei até o link aí para vocês no Hangout, seria até bom, Fábio, se tu puder abrir o códigozinho que ele enviou pra gente, certo? No before save, o que ele faz? Ele executa a função parent, né, do before save, ou seja, a função que está sendo declarada lá no seu app model, que ela está sendo, esse seu modelo aí provavelmente ele é estendido do app model, e ele faz algumas verificações, ele cria uma flag, né, de erro falso, e nela ele atribui o retorno dessa função aí sua do can user apply to project. E sendo ela igual, né, a falso, né, inclusive no tipo, ele vai dizer que o erro foi verdadeiro, ele vai atribuir já uma mensagem no atributo, nesse atributo model erro message, esse é um atributo padrão, né, se eu não me engano, do próprio Cake, e ele vai atribuir essa mensagem e já vai retornar falso. Então, isso é uma regra de negócio, que nesse projeto em específico, nesse sistema específico, foi declarado que meus projetos só podem ter no máximo 5 usuários, mais do que isso você não pode cadastrar o usuário nesse projeto. E aí é uma aplicação clara de uma regra de negócio dentro de um modelo. Né? Você não vai precisar ficar fazendo essas verificações lá fora, aí mesmo você pode fazer todas essas buscas. O que só não precisaria, caso esse código que você retirou tenha sido do modelo de projeto, né, nessa linha 19 aí você não precisaria chamar um $this project, ele poderia ser simplesmente $this project user, já entrar direto porque o modelo está relacionado, mas só se for o modelo de projeto. Mas provavelmente deve ser um modelo de usuário, porque você está fazendo um before save, fazendo uma verificação em cima de usuário. Então, eu acredito que isso seja o modelo do usuário em questão. E aí, se o before save retornar falso, ele não vai salvar, né? No caso, esse registro. O before save ele tem que retornar true para poder ele ir para a função de fato salvar. E como esse erro não está sendo disparado no método validate, que tem uma variável no próprio modelo chamada validation erros, se eu não me engano, provavelmente ele está utilizando, né, esse model erro message para exibir essa informação em navio, em algum local, para o usuário se informar dessa regra particular desse seu projeto. Eu demorei um pouquinho mais a abrir aqui, né, depois. Pronto, isso foi basicamente o que eu estava falando nesse instante. E eu acho o seguinte, eu acho que ideias, assuntos e tal, a gente tem para vários hangouts, mas a gente já passou demais dos 30 minutos que a gente combinou, né? Tá estragando aí os próximos, pô, que coisa. Porque eu não posso participar não, bicho, eu falo demais. Eu tô percebendo. O Hugo até se calou, pô, o Hugo nunca faz isso, mas teve que calar porque tu fala demais. Eu nunca vi o guru se calar, tá ligado? Com certeza, acabou que a gente se estendeu mais em alguns pontos, né, e acabou algumas outras coisas relacionadas diretamente ao modelo a gente acabou não abordando, né, de certa forma, mas o Cake ele é uma ferramenta bastante completa, né, bem mágica, e se a gente for explicar cada pontinho desse, a gente nunca vai conseguir falar sobre modelos em um só Hangout, entendeu? Então, é bom a gente criar uma certa cronologia, quem chegar no meio, né, de um determinado Hangout, vai ter os outros Hangouts para poder consultar, né, e dar uma olhada como é que tá mais ou menos a evolução, porque fica mais fácil de pegar, né? É bem importante que se já tenha uma noção mais ou menos de como é que funciona o MVC, mesmo que a gente vá explicando um pouco, né, enquanto a gente está falando sobre as funcionalidades, mas eu acredito que vai ser uma coisa bem legal. Também acho. Então, as dúvidas e tal, ideias e por aí vai, quem tiver, procura aí no Facebook por esse PHP Pernambuco e deixa aí, porque assim a gente pode acompanhar mais fácil, né, ver, discutir e tal. E sei lá, a gente define um outro dia e deixa aí, pra quem tiver interesse. É isso, né, galera?
É isso aí. É isso aí, negada. Se alguém precisar de alguma coisa, né, tem tanto o Google Plus da gente aí, né, no Hangout, ou se quiser adicionar a gente no Face, entrar aí na comunidade, que a gente vai discutindo mais algumas coisas, marca aí outros Hangouts para mais gente participar, a gente conseguir criar mais discussões, e aí a gente se programa e faz talvez até um Hangout um pouquinho mais duradouro para conseguir abordar mais coisas e acrescer mais